Senhor, nós viemos aqui neste domingo, nesse dia, meu Deus, o primeiro da semana, o dia que o Senhor já fez. Nós viemos aqui para nos alegrar, regozijar, e viemos aqui também para alimentar a nossa alma, viemos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Fala ao coração da tua igreja agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Eu introduzo essa palavra e quero pedir a sua atenção nessa noite, que ninguém converse, que ninguém ande, que ninguém mexa no WhatsApp, não mexa no celular neste momento. Preste atenção nessa mensagem que Deus tem para você. É uma palavra importante, principalmente para a juventude. Irmãos, eu começo falando sobre a nossa vida. A nossa vida é breve, a nossa vida passa rapidamente. A Bíblia diz que a vida do homem é de 70 anos, alguns pela sua robustez chegam aos 80, mas é enfado e cansaço. A Bíblia diz que a vida é como a flor do campo, que nasce pela manhã e à tarde floresce, murcha e vai embora. E a história registra alguns homens famosos que momentos antes de sua morte, eles disseram frases que realmente nos mostram, em alguns casos, desespero e em outros casos, tranquilidade e descanso. Como, por exemplo, a frase de um ímpio chamado Voltaire, um filósofo francês, um homem muito famoso. Alguns falam Voltaire, mas outros falam Voltaire. Esse homem, ele, no finalzinho da sua vida, poucos minutos antes de morrer, disse que um padre perguntou para ele assim: olha, você não gostaria de se livrar das garras de Satanás? Não gostaria de se livrar das garras de Satanás, de se livrar do inferno? E ele disse assim, ele não acreditava em Deus, ele disse assim: olha, não é hora de fazer inimigos. Ele não acreditava em Deus e também não acreditava no inferno. Nós vemos um outro exemplo de uma mulher também que disse assim, quando estava morrendo: luz, por favor, eu preciso de mais luzes, preciso de mais luz, deixe que entre a luz, porque ela entrou em desespero. Tem um colega que é bombeiro, e ele já socorreu muitas pessoas aqui no Vale do Aço, e ele disse que muitas pessoas, na hora da morte, alguns, quando ele ia socorrer, as pessoas estavam gritando, outros xingando, palavrões, palavras de baixo calão, e de repente, após o palavrão, a pessoa veio ao falecimento. Porque nós não sabemos a hora que vamos partir. Mas por outro lado também há pessoas que quando estão perto da morte, eles nos dão um grande exemplo, frases de homens que estavam no leito da morte, homens santos de Deus, como por exemplo Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava pertinho ali vendo, contemplando, e Estevão, ele disse assim, pertinho da sua morte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Nós temos também um exemplo de John Wesley, que estava pertinho de morrer, e ele disse assim, a última frase que ele disse: o melhor de tudo é que Deus está comigo. Também Lutero, pertinho da sua morte, momentos antes de morrer, Lutero disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, ó meu Deus. Ele aprendeu com Jesus que disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja a diferença daquele que serve a Deus com a diferença daquele que não serve a Deus. Quem serve a Deus tem convicção, tem certeza de que Cristo está com ele. Aleluia. Quem tem essa certeza aí? Mas, meus irmãos, porém, entretanto, o homem tem medo da morte. O homem sem Deus, ele teme a morte, porque o medo da morte aprisiona o homem. Um sátiro cronista já falecido, Milhor Fernandes, ele escreveu certa vez: o pior não é morrer, o pior é não poder espantar as moscas. Irmãos, se nós analisarmos a história, vamos chegar a alguns conhecimentos. Por exemplo, os esquimós, eles enterravam os seus mortos junto com o cão, porque eles acreditavam que enterrando uma pessoa com um cão,
no além o cão ia guiar aquela pessoa. Isso é cultura dos esquimós. Os nativos africanos da tribo de Coquis, eles matavam o maior número de pessoas, porque eles acreditavam que no além, eles iriam ter essas pessoas como suas escravas, como seus escravos. Essa era a cultura da tribo africana Coqui. Os índios da tribo dos Chavantes, eles comiam seus próprios filhos, porque eles acreditavam que matando as crianças, elas estariam protegidas dentro deles, que haviam comido essas crianças. Irmãos, enfim, a humanidade sempre se preocupou com o além. A humanidade sempre se preocupou com o que vem depois da morte. Agora, se você me perguntar, pastor Emerson, o que vem depois da morte? Irmãos, eu e você, de nós mesmos, jamais vamos saber. De nós mesmos, jamais vamos saber, porque ninguém voltou para falar para a gente. Apesar de que alguns já tiveram a experiência de verem o próprio espírito saindo do seu corpo, pessoas que passaram em comas, por exemplo, elas saíram do corpo e alguns tiveram a experiência de o anjo do Senhor vir e levá-las, e ao mesmo tempo aquela guerra, aquela briga, e a pessoa querendo subir, e o Senhor falando, como aconteceu com Po e Anshu, ele orava para o seu filho que já estava morto no leito, e ele orava, e depois que ele orou mais de 5 horas, o seu filho ressuscitou. E ele então, o filho narrou para o seu pai, que enquanto ele orava, o filho estava sendo levado pelo anjo do Senhor, mas o Senhor dizia assim, olha, eu não vou poder te levar, porque o seu pai está orando, está me pedindo para você voltar. E então ele contou para o seu pai, então pai, o anjo do Senhor disse, volta para o teu pai, porque ainda não é a sua hora. Então esse é o poder da oração, são experiências que nós já ouvimos. Mas nós, de nós mesmos, jamais vamos saber. Mas por isso nós precisamos nos recorrer à revelação da palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus aí? A palavra de Deus nos dá ensinamentos. A palavra diz que ninguém conhece o futuro. O verso que nós lemos diz assim que quem poderá dizer o que vai acontecer? Por isso nós precisamos da revelação de Deus para entendermos, para conhecermos, para sabermos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos diz. E meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para poder falar sobre algo que tem acontecido no nosso Brasil. O ateísmo tem crescido no Brasil assustadoramente. Pesquisas mostram que hoje já são aproximadamente 10% de ateus no Brasil. O ateísmo tem crescido. Fizeram uma pesquisa entrevistando jovens adultos entre 18 e 34 anos de idade. E pasmem, assustem, há mais ateus do que evangélicos, dessa faixa de 18 a 34 anos. Numa pesquisa geral do Brasil. Foram entrevistadas 1.500 pessoas e dentre essas pessoas, 14% disseram ser evangélicos e 19% disseram serem ateus. Não acreditam em Deus. E isso tem crescido, irmãos, porque há muitas pessoas, muitos jovens, que na universidade, na faculdade, ouve muito sobre filosofia, sobre religião. E o que se prega nas universidades, o que se prega nas faculdades é que não existe verdade absoluta. As pessoas, irmãos, elas têm a tendência de querer a verdade em tudo. Querem que o contador diga a verdade, querem que o médico diga a verdade, querem que as pessoas digam a verdade. Quando você vai comprar um produto, todo mundo quer que o vendedor diga a verdade. Mas quando se fala em religião, muitos não querem a verdade. O que é a verdade? A verdade, irmãos, é o que realmente é. A verdade é o real. O que aconteceu,
o que acontece. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é o ateu? O ateu é aquele que diz: Deus não existe. Mas há muitas pessoas que se dizem ateus, na verdade eles não são ateus, eles são agnósticos. O que é o agnóstico, pastor? O agnóstico é diferente do ateu. O ateu ele diz: Deus não existe. O agnóstico ele diz: eu não sei se Deus existe. Ele não tem certeza se Deus existe. E meus irmãos, tem crescido este número, sabe por quê? Porque eu estou percebendo que a igreja evangélica brasileira, os crentes estão muito preocupados com as coisas dessa terra. Estamos muito preocupados, irmãos, com a vibe do momento. Estamos muito preocupados com as coisas deste mundo. Estamos preocupados demais com a última fofoca do meio gospel. Estamos preocupados demais com o último escândalo na igreja, na maior igreja do Brasil. Estamos preocupados demais com aqueles que estão ali fazendo do evangelho um evangelho sincrético, uma religião sincrética, onde o mais importante é a toalha ungida, é o sabonete ungido, é o travesseiro ungido, são as águas do Jordão, são as coisas, os objetos que vêm de Israel, consagrados. Estamos mais preocupados em criticar o nosso irmão. Estamos mais preocupados em ver o erro do irmão. Estamos mais preocupados com a fofoca que o irmão fez de mim, de nós. Estamos mais preocupados com quem falou mal de nós. E estamos esquecendo, irmãos, que Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Jesus nos chamou para anunciar, para mostrar a verdade, para dizer que Jesus salva, cura, liberta e leva para os céus. Aleluia. O que será da igreja evangélica brasileira se nós não tomarmos a nossa postura de anunciar a palavra de Deus? Se nós não tomarmos a postura de ensinarmos os nossos filhos a verdade do evangelho? A pregação que dá ibope não é a pregação sobre o inferno, sobre o céu, sobre salvação. A pregação que dá ibope é aquela pregação que a pessoa posta lá no Facebook, posta lá na internet e diz assim: olha, hoje o teu dia vai ser um dia cheio de bênção. Às vezes a pessoa está em luto, tem gente morta na família. Deus tem grandes bênçãos para você. A pessoa vai e solta lá assim: Deus tem coisas maravilhosas para você. Às vezes a mulher está tomando o marido da outra. Às vezes a pessoa está toda errada diante de Deus, e ela está recebendo aquela palavra como se fosse para ela. Mas irmãos, é isso que tem dado ibope. Porque aquela palavra, aquela pregação, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Não estou dizendo que você não possa abençoar e desejar o bem para as pessoas. Eu estou dizendo, irmãos, que as pessoas hoje estão absorvendo só aquilo que massageia o seu ego. As pessoas estão absorvendo só aquilo que é conveniente. Quando é uma palavra dura, quando é uma palavra de confronto, quando é uma palavra de mudança, as pessoas não absorvem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra de Deus, tanto ela branda como ela endurece. A palavra de Deus, tanto ela traz amor como traz também justiça. A palavra de Deus, irmãos, ela serve para consolar, mas serve também para corrigir. Já viu a história da pá e da enxada? Tem gente que quando é palavra boa, ele pega a enxada. Opa, essa aí é para mim. Deus está prometendo um carro zero para você. Epa, pega a enxada, maravilha. Mas quando é uma palavra dura, você muda de vida, você tem que consertar a tua vida. Você tem que parar de trair a tua esposa. Você tem que parar de viver uma vida assim, distante de Deus. Você precisa de largar a idolatria, precisa de largar a pornografia, precisa de largar o consumismo, o materialismo. Aí a pessoa pega a pá. Não, essa aí não é para mim não. Essa aí é para o fulano de tal. O irmão tinha que estar aqui hoje ouvindo essa pregação. Quem tinha que estar aqui hoje para ouvir não está. É assim que as pessoas falam. Mas Deus, Ele está falando com quem está aqui hoje. Deus está falando com você. Deus está falando contigo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Existem 3 verdades bíblicas sobre a morte, irmãos. A primeira verdade: ninguém viverá para sempre nessa terra. Essa verdade todo mundo está careca de saber. Todo mundo está cansado de saber. Só que vivemos como se isso não fosse uma verdade.
Vivemos como se isso não fosse uma verdade. Porque, irmãos, nós esquecemos de refletir sobre a brevidade da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que é melhor estarmos numa casa onde há luto do que numa casa de festa. Porque, irmãos, na festa, quem vai lembrar da morte? Na festa, quem vai lembrar dessas coisas? O pessoal quer festejar, quer se alegrar, quer esticar os ossos, quer balançar o corpo. Mas é melhor estar numa casa onde há luto. Sabe por quê? Porque ali nós refletimos sobre a nossa vida. A segunda verdade, irmãos, é que depois da morte todos os seres humanos serão julgados por Deus. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. A terceira verdade é que aqueles que creem em Jesus viverão eternamente ao lado de Deus. Quem quer viver ao lado de Deus aí? Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Irmãos, quantos creem em Jesus nessa noite? Eu também. Agora, irmãos, nós precisamos de falar algumas verdades aqui. E eu entro falando agora nessa mensagem sobre mentiras e verdades sobre o inferno. Pastor, então o senhor vai pregar sobre o inferno? Vou falar sobre o inferno. Porque o inferno, alguns acreditam que é mentira. Existem algumas mentiras aqui sobre o inferno que eu quero alertar você. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Você sabia disso? Jesus falou mais sobre o inferno, sabe por quê? Dado o perigo do inferno. E alertando ao homem para não ir para lá. O perigo de ir para o inferno é muito grande. E a doutrina, essa doutrina do inferno, ela tem apoio nas Escrituras. Sobretudo das palavras de Jesus Cristo. Então, mesmo não gostando do inferno, nós precisamos estudar aqui hoje, falar sobre mentiras e verdades sobre o inferno. A primeira mentira sobre o inferno é que dizem: o inferno não existe. Muitos dizem que o inferno não existe. Allan Kardec, ele disse assim, que o dogma da punição eterna é incompatível com o progresso da alma. Muitos como ele dizem que o inferno é mentira, que o inferno não existe. Contudo, a Bíblia, ela fala várias vezes sobre a palavra inferno. E a palavra inferno, ela tem alguns originais. A palavra Guena, a palavra Sheol, do hebraico, e a palavra Hades, no grego. Sheol e Hades são sinônimos, são lugares de tormento. A palavra Guina, alguns usam essa palavra para dizer que era um lixão, e realmente havia um lixão em Jerusalém onde se queimava o lixo. Antes disso, os adoradores de Moloque queimavam seus filhos neste mesmo local, no vale de Rinom. Depois passaram a colocar lixo e a queimar o lixo ali nessa região de Rinom. Então a palavra Guina significa um lixão, podemos dizer assim. E eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás eu estava de férias em Porto Seguro, e eu estava ali tranquilo numa praia, não lembro qual praia que era, e de repente chegou ali um líder dos Testemunhos de Jeová e ficou sabendo que eu era pastor. E aí ele ficou ali conversando comigo, e conversamos mais de 3 horas, e eu ali nas águas querendo aproveitar a água, e tinha que ficar ali discutindo assuntos assim relacionados à Bíblia. E ali ele pôde defender dizendo que a palavra Guena, a palavra inferno, na verdade, Jesus usou como uma simbologia, porque na verdade não existe o inferno como nós pensamos. Eles acreditam no aniquilacionismo, acreditam que a pessoa após morrer, acabou tudo. E a pessoa que serviu a Deus vai ressuscitar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não podemos negar a existência do inferno, porque o inferno, irmãos, ele existe.
Assim como o mundo tem muitos abismos, existem também, irmãos, abismos. Existe um grande abismo, diz a Bíblia, um grande abismo no universo, uma grande lixeira cósmica, e esse lixeiro chama-se inferno. Então derruba-se a teoria de que o inferno é mentira. Existe uma outra teoria, preste atenção, que diz que o inferno é aqui. Quantos já ouviram essa frase, que o inferno é aqui? Tem uma banda, o Barão Vermelho, eles cantam uma música, o inferno é aqui, não adianta tentar fugir. Sabe de nada, inocente. Irmão, se o inferno fosse aqui, já pensou, Marceni? O inferno aqui? Que inferno bom, hein? Tem balada nesse inferno aqui. Tem muita coisa boa. Tem a Disney. Olha para você ver que beleza. Gente, o inferno tem a Disney. O inferno tem sexo. Oh, o inferno aqui na terra. Oh, sexo no inferno é bom demais. O inferno é aqui. Tem festa. Festa de 15 anos. Tem churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Eita glória! Eu como um pouquinho, mas eu incentivo os irmãos. Denilson também come um pouquinho. Que inferno bom, irmãos, é esse aqui na terra? Tem churrasco, tem festa de casamento. Tem casamento, olha que coisa boa. Casamento, tem gente que fala que casamento é ruim. Casamento, tem gente que joga piadinha que fala assim, casamento fosse bom mesmo, não precisava nem de testemunha. Não é assim que eles falam? Então, mas olha para você ver, o inferno aqui na terra tem casamento, tem shopping. Quem gosta de shopping? Alguns só, a maioria não gosta não. Os homens não gostam de shopping, porque não gostam de gastar. Mas o shopping é bom, irmão. Se tem um irmão aqui da nossa igreja que tem uma empresa lá no shopping, o Sidmar, pode ir lá na loja do Sidmar, que o shopping é bom. Os homens vão lá na loja dele lá para poder comprar um colchãozinho lá para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, tá? Porque o shopping é bênção. Então olha que inferno bom, irmão. Inferno que tem shopping, Bruno. Olha para você ver que beleza. O inferno aqui na terra tem igreja. Olha para você ver. Aqui na terra o inferno, igreja. Amizade, irmão. Aqui tem amizade. Olha que inferno bom é esse. Então, irmãos, derruba-se essa teoria que o inferno é aqui, porque o inferno é um estágio de tristeza, e o inferno é um lugar de profundo lamento. Por isso Jesus disse 7 vezes, ele falou que lá haverá choro e ranger de dentes. Então o inferno não é aqui na terra. O inferno não é um lugar, irmãos, bom. É um lugar de castigo, castigo sem fim e de separação de tudo que é bom. Então não há possibilidade do inferno ser aqui na terra. Outra mentira sobre o inferno é que o inferno é passageiro. Irmão, se o inferno fosse passageiro, não precisava nem de você aceitar Jesus como seu Salvador. Porque ele vai passar, ué. E alguns acreditam, como os aniquilacionistas acreditam, que um dia o inferno vai ser extinto para todo sempre. Porque diz assim, Deus não seria tão ruim para deixar as pessoas lá no inferno para sempre. Deus não seria tão ruim assim. E aí, irmão, nessa aí podemos até usar o gancho também. Deus não poderia ser tão ruim para permitir tsunami na terra. Deus não poderia ser tão ruim para permitir tanto pai matando filho. Deus não poderia ser tão ruim para permitir tanto filho matando pai. Deus não poderia ser tão ruim para ver tanta violência, tanta matança, tanto ódio, tanta maldade na terra. Mas tudo isso é permissão de Deus, por causa do pecado do homem. Tudo isso é porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Deus mantendo o inferno para sempre. Deus não está sendo ruim, Deus não está sendo injusto, Deus está fazendo justiça. Porque Deus é justo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, olha, Deus é justo.
Você fica pensando, será que Deus vai ser tão ruim para mandar as pessoas da minha família para o inferno? Não queremos que ninguém vá para lá. Mas Deus seria injusto se não tivesse o inferno. Sabe por quê? Porque tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem a luz e tem as trevas. Tem o céu e tem o inferno, quer queira, quer não. Tem o cara e o coroa, tem os dois lados da moeda. Seria muito bom se tivesse só o céu. Seria muito bom se só as pessoas fossem para o céu e outros morressem sem Cristo e acabou, morreu, acabou, já era. Como pregam os testemunhos de Jeová, seria muito bom. Só os justos, eles vão ressuscitar para a vida. E os ruins, os que não aceitaram a salvação, eles morreu, acabou. Aí seria bom. Mas irmãos, a Bíblia declara a existência do inferno. E precisamos alertar os nossos jovens, alertar os nossos adolescentes, alertar as nossas crianças. E o que nós estamos vendo hoje, muitos jovens que cresceram na igreja, que ouviram a palavra de Deus, que foram ensinadas acerca da Bíblia, e hoje estão distantes de Deus, distantes do caminho do Senhor, distantes achando que a vida é muito boa, mas a vida passa rapidamente. Irmãos, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente aquele que faz a vontade de Deus é que vai alcançar a coroa da vida eterna. Precisamos alertar, irmãos. Precisamos mostrar a verdade. O problema é que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Vivemos um tempo em que se você fala a verdade, as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Mas doa quem doer, a verdade precisa ser dita. Doa quem doer, a verdade precisa ser falada, a verdade precisa ser pregada. Jesus é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, pois sereis livres. Precisamos pregar a verdade. A mentira tem dado mais ibope. A mentira, ela dá mais ibope. Mark Twain disse: enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade ainda está calçando os seus sapatos. Outra pessoa disse assim: olha, a mentira, enquanto ela ganha altos salários, a verdade está passando fome. E existem muitas teorias e muitas teorias falsas para poder derrubar uma verdade. Adolf Hitler, ele disse certa feita assim: olha, quando você for pregar uma mentira, não pregue uma mentira pequena, prega uma mentira grande, e aí eles vão acreditar. Já levantaram tantas mentiras grandes acerca de Jesus. Já falaram tantas mentiras dizendo que Jesus é um plágio da história, dizendo que o Osíris, ele também tinha 12 discípulos, ele foi nascido de uma virgem, ele ressuscitou ao terceiro dia. Plágio, mentira, não existe isso na história de Osíris. Mentira. E aí eles vão tentando inventar mentiras e mais mentiras, dizendo que Jesus não existiu, dizendo que Jesus é uma invenção, é um mito. Mas irmãos, graças a Deus que existe a arqueologia para comprovar. Graças a Deus, como também os cientistas descobriram. Eles leem aquela cidade de Nazaré, por exemplo. Nazaré nunca existiu. E um dia, graças a Deus, fazendo algumas escavações, eles acharam vários objetos, e nos objetos estava escrito Nazaré. E eles tiveram então que comprovar que Nazaré realmente existiu. Tentaram dizer que Jesus não existiu, mas Deus usou até o ímpio, Deus usou até os inimigos, Deus usou até quem não cria em Jesus para escrever e registrar sobre Jesus. Flávio Joséfo, ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, mas ele escreveu no seu livro, ele disse assim: houve um homem que viveu em Israel, e esse homem ele foi preso, esse homem foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está registrado. Sabe por quê? Não se pode contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia! Glória a Deus! Então o inferno não é passageiro. O inferno é curtição. Outra mentira. Muitos afirmam que o inferno será uma grande boate, onde o diabo é o gerente e onde os demônios são aquelas lindas diabinhas vestidas de vermelho.
Isso pressupõe que Deus é um velhinho enfadonho, cansado. O diabo é divertido, o inferno é a continuação da vida depravada na terra. E tem até uma piadinha que conta que o camarada chegou no céu, aí ele viu tudo parado lá e falou assim: ô São Pedro, aqui é tudo parado, ô Deus, aqui é tudo parado aqui nesse lugar, eu não estou gostando aqui não, vou lá para o inferno. Chegou lá no inferno, e lá no inferno o pessoal estava dançando, estava pulando, bebendo, lá tinha cerveja, tudo quanto é tipo de cerveja, a proibida, e tinha lá a Brahma e por aí vai. E o pessoal lá dançando, as diabinhas lá de vermelho dançando e tal, e o diabo lá no inferno. Esse trem aqui é bom demais! Uhul! Esse negócio aqui tá bombando. Chegou lá no céu, falou: não quero ficar aqui não, porque lá é muito melhor. Quando ele chegou lá, ele falou assim, que quando chegou lá ele viu fogo, gente de tormento. E o diabo falou assim: ó, seja bem-vindo. Tem um foguinho para você ali, pode ir lá. Que isso? Mas cadê a festa? Cadê as diabinhas? Cadê? Isso foi só no primeiro dia, que você era um cliente novo. Agora você já se tornou cliente antigo. Então agora vai para a condenação, vai para o sofrimento. Parece engraçado, mas irmãos, é a pura realidade. Tem muita gente que acha que é curtição e ficam debochando, ficam abusando. Mas não há como contestar, não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos zombar. Irmãos, o inferno é o lugar de pagar os pecados e não de curtir os pecados. Outra mentira acerca do inferno é que o inferno é para gente má. Não, Deus só manda gente ruim lá para o inferno. Mas irmãos, aprenda uma coisa, é um equívoco, porque assim como os lugares de sofrimento no planeta, o presídio, nos hospitais, no orfanato, no cemitério, nós encontramos lá gente boa e gente ruim. Encontramos ou não encontramos? No cemitério, no orfanato, nos hospitais, nos hospícios, tem gente boa. Até o doido, tem doido bom também, sabia não? Tem doido que é bom. E a Bíblia diz, diga-se de passagem, que nem os loucos errarão o caminho. Às vezes a gente acha que a pessoa é louca, é tão louca. Ah, fulano é doido de pedra. Mas até os loucos não errarão o caminho. E meus irmãos, o inferno tem pessoa lá. Tem gente de boa intenção, tem gente honesta, tem gente mentirosa, tem gente egoísta, altruísta, tem ateu, tem religioso. Lá no inferno tem pastores, tem missionários. Tem pessoas que não viveram sinceramente. Todo tipo de gente vai para o inferno, mas somente um tipo de gente que vai para o céu. Sabe quem? Quem recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu falei das mentiras, agora eu quero falar sobre as verdades sobre o inferno. Verdade sobre o inferno. O pior dia da terra é melhor do que o melhor dia no inferno. Pior que seja o seu presente aqui na terra, uma hora o seu sofrimento vai parar. Uma hora o sofrimento cessa. Uma hora a tua luta acaba. A tua luta não vai durar para sempre. As pessoas ficam preocupadas, e hoje tem uma preocupação, as pessoas estão mais preocupadas com as contas a pagar, mas uma hora você não vai ter mais conta para pagar. Então, por mais que você tenha luta aqui nessa terra, por pior que seja o seu presente aqui nessa terra, irmão, mas Jesus diz que no inferno as torturas e as agonias nunca morrem. A tua luta aqui na terra ela vai passar, mas lá no inferno não passa. A agonia é para sempre. Na terra a gente tem morfina para matar a dor, tem água para matar a sede, tem um ombro amigo na hora da má notícia. Na terra tem tudo isso. Mas no inferno não haverá compaixão. Lá no inferno não haverá atenção, não haverá elogio. Só choro ininterrupto de egoísmo, de tristeza, de arrependimento. Arrependimento tarde demais, como aquele rico. O rico estava lá no Hades e ele se arrependeu tarde demais. Ele orou tarde demais. Ele pediu que molhasse a sua boca com um pouco de água tarde demais.
Outra verdade sobre o inferno: é a maior lata de lixo da galáxia e a maior reunião de tolos do universo. Hoje nós somos considerados lixo por causa da cruz. Os evangélicos, os que creem na Bíblia, são considerados retrógrados, pessoas de mente fechada. Principalmente os ateus falam isso. Principalmente o movimento ateísta. Aqui no Brasil está começando o movimento ateísta, mas vai lá na Inglaterra para você ver. Lá eles fazem congressos para poder chacotar e rir dos cristãos. Nos Estados Unidos tem igreja, a igreja dos ateus. Eles reúnem e fazem um culto. Eles cantam, eles louvam, e é o culto dos ateus. Eles estão cultuando, louvando, não sei a quem. Vocês são ateus, então eles não acreditam nem no diabo. Quem que eles estão adorando? Eles estão adorando é o bicho mesmo, porque o Deus de Israel não é. Então o movimento aqui do Brasil ainda está bem discreto, bem sutil, bem no início. Mas, irmãos, a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas realmente não tenham tempo para Deus. A estratégia do diabo é tirar o seu tempo, é tirar o tempo do jovem. Ao invés do jovem ler a Bíblia, ao invés da moça ler a Bíblia, vai ficar vendo vídeo lá, vídeo de Leandro Carnal, vídeo de Pondé, vídeo de homens ateus que não acreditam em Deus, vídeo de homens que debocham da vida cristã, que debocham dos servos de Cristo. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, na tua vida, Satanás não vai ter poder. Você vai alimentar da palavra de Deus, porque isso aqui é alimento para a tua vida. Alimente-se da Bíblia, alimente-se da palavra de Deus. Sabe o que o diabo fez com o povo de Israel? O povo de Israel, eles estavam fabricando tijolos. E os egípcios entregavam palhas para que eles fabricassem tijolos. E eles fabricavam os tijolos e eles tinham tempo para poder fazer o culto deles. E Faraó disse assim: olha, chega, agora chega. Não deem palhas mais para os israelitas fabricarem tijolos. Que eles mesmos se virem com palha para eles fabricar o tijolo. Porque aí eles não vão ter tempo para buscar o Deus deles. O diabo quer tirar o teu tempo. O diabo quer que você fique com a cabeça enfiada na internet, com a cabeça enfiada na pornografia, com a cabeça enfiada na idolatria, com a cabeça enfiada nas coisas dessa terra, para que você não tenha tempo para Deus, para que você não busque o Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, levanta, o Senhor te chama, Deus quer te usar, Deus tem um chamado para a tua vida. Aleluias, glória a Deus. Não podemos andar no curso desse mundo, não podemos dançar a música do mundo, não podemos ir pela vibe do mundo, nós temos que ir pela palavra de Deus. Porque, irmão, o diabo não está brincando de ser diabo. E tem muito crente brincando de crente. Outra verdade sobre o inferno: é o único lugar onde Deus não pode agir em favor de ninguém. Aqui na terra, enquanto há vida, há esperança. Deus pode trabalhar em favor de nós. Mas lá no inferno não tem jeito mais. O pai Abraão, Reginaldo, disse assim para Lázaro, para o rico: olha, está posto uma barreira entre nós e vós, de maneira que quem está aqui não pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para cá. Tem uma barreira. Ô pai Abraão, o rico disse: então manda lá, me manda para eu poder ir lá alertar os meus irmãos. Aí o Senhor disse assim: olha, lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Agora eu te pergunto, irmãos, os homens estão ouvindo, até os que já voltaram? Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro ficou 4 dias morto. E depois que ele ressuscitou, ainda tinha gente querendo matar o Lázaro. Nem se ressuscitar, eles não vão crer. Porque para crer é necessário que tenha temor. Mas graças a Deus que eu estou aqui hoje junto com vocês, vendo pessoas que creram e acreditaram. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem crê dá glória a Deus. Aleluias. Para finalizar essa mensagem, outra verdade sobre o inferno: se Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Essa
posso afirmar aqui que talvez seja realmente uma das maiores verdades sobre o inferno. Quem foi para lá foi com as suas próprias pernas. Deus não mandou ninguém para lá. A Bíblia diz lá em Mateus 24, no verso 15, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, quem quer ser seguidor do bicho, aí vai para lá por conta própria. Por conta e risco. Deus não está encerrando ninguém lá. São as próprias pessoas que vão. É igual o preso que está lá na prisão. Chega um advogado e diz: olha, eu vim aqui para te defender, eu vim aqui para tirar você da prisão. Eu não quero. E o advogado insiste: não, eu quero tirar você da prisão. Eu não quero. Da mesma forma, muitas pessoas estão indo para o inferno, caminhando para o inferno. E o advogado Jesus está dizendo: olha, eu quero te salvar, eu quero te tirar dessa, eu quero te dar vida, eu quero te dar vida com abundância. Não, eu não quero, eu rejeito. Tem muita gente rejeitando, e quem rejeita vai por conta e gasto para lá. Mas quem quer ir para a glória, para os céus, diga aleluia. Glória a Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: só houve um homem que foi ao inferno, que saiu de lá, mas não teve lá para morar não, ele teve lá só para declarar. Só para declarar que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente esse pode te ajudar. Somente esse. A Bíblia diz que ele foi lá e pregou os espíritos em prisão. Pedro diz que ele foi lá e pregou. Ele não pregou para evangelizar não, ele pregou para poder corroborar que ele ressuscitou. Esse pode te ajudar. Esse tem a chave da morte e do inferno. Ele disse assim: olha, não tema, João, eu fui morto e agora estou vivo. Ele foi visto por João e descrito como aquele que tinha os cabelos brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. A sua boca, o som da sua voz era como o som de muitas águas. No seu peito estava ali uma couraça. E meus irmãos, ele estava ali, as suas pernas, os seus pés como um latão reluzente. As suas mãos seguravam os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. E ele disse assim: não temas, eu fui morto e estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse sim pode te ajudar. Esse sim pode te dar a vitória. O inferno é uma realidade. Não podemos negar. Temos que estar preparados para o encontro com o Senhor. Em Amós, no capítulo 4, verso 12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrardes com o Senhor teu Deus. Você que quer se preparar para o encontro do Senhor, se coloque de pé.